Olá, meus amigos. Bem-vindo a mais este capítulo da nossa série sobre ciência espiritual. O tema de hoje é um tema muito especial para mim. É algo que eu venho dedicando a estudo e pesquisa por longo tempo. E, para mim, foi um dos maiores mistérios e cujo desvelar eu tive mais dificuldade. Dificuldade de encontrar uma resposta que realmente me satisfizesse e fizesse sentido para mim. Então, hoje eu vou começar a compartilhar esse trabalho. O tema é vasto, nós precisaremos mais de um capítulo para isso, mas hoje a gente está dando esse primeiro passo. Então, eu gostaria de pedir para vocês que, no final dessa apresentação, se vocês gostassem, deixem um like, porque isso ajuda a que esse tipo de informação seja espalhado de uma forma mais ampla. Se não gostaram, deixem um dislike, que aí a gente vai trabalhar para melhorar a nossa qualidade. Meu nome é Carlos Guterres, e se vocês quiserem assistir outros capítulos dessa série, vocês podem buscar em meu canal do YouTube. O canal está no meu nome, Carlos Guterres. Muito bem, gente. Então vamos lá. Então hoje começaremos esse desvelar dos mistérios da alma. Então vamos começar com o básico, o conceito dessa palavra alma. O que é a alma? Então, em dicionários, vocês vão encontrar algo semelhante a isso. A alma é um termo equivalente ao hebraico nefesh, ao sânscrito atman e ao grego psique. E significa ser, vida ou criatura. Etimologicamente, deriva do termo em latim animo, ou anima, que significa o que anima. A alma não é o mesmo que o espírito. Talvez essa seja a maior confusão que existe entre as pessoas, confundir alma e espírito. Na religião possui uma grande importância, conferindo ao indivíduo a capacidade de fazer e viver coisas em momentos complexos, logicamente, sem a vida do ser humano, sendo a vida do ser humano, e não parte dela. Então veja, a alma é a essência do ser humano. Filosoficamente, a alma é o conjunto das atividades imanentes à vida. Pensamento, afetividade, sensibilidade. E é entendida como uma substância autônoma ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. Mas uma coisa eu digo para vocês, muito pouco, na verdade, se sabe realmente sobre o que é a alma. Ou talvez mais do que isso, na verdade, não sabe nada do que realmente é a alma. A alma muitas vezes é confundida com o espírito, isso eu já falei antes, ou com a energia vital que anima o corpo. Alguns confundem a alma com o eu superior que habita no coração. Mas nenhum desses conceitos está correto. Compreender o que é alma faz parte dos grandes mistérios a desvelar para os estudantes da ciência espiritual. Encontrá-la é o nosso destino. E para isso necessitamos realmente nos dedicarmos totalmente, senão a gente não chega lá. A jornada para desvelar a alma. Vamos buscar a interpretação
desse mistério ao longo do tempo e de muitas tradições. Então, inicialmente, nós temos que identificar, ver o que os outros já disseram sobre a alma. Culturas diferentes, religiões, tradições diferentes, em épocas diferentes. E se nós fizermos isso, vamos descobrir que em cada mito, em cada lenda, em cada história, nós vamos encontrar certos fragmentos da verdade. Não a verdade toda, mas certos fragmentos da verdade. E nós precisamos garimpar esses fragmentos para juntar e criar uma estrutura coerente para explicar para nós mesmos o que realmente é a alma. Então vamos iniciar com a tradição grega. Na tradição helenista ou grega, nós temos já um elemento que realmente é importante. Os gregos eles acreditavam que o ser humano foi criado juntamente com a sua alma. E isso é uma verdade profunda. E juntos formavam uma unidade indissociável para desvelar os mistérios da manifestação. À medida que seguia em sua jornada, o ser humano foi afastado de sua alma. Vejam bem, o ser humano é uma estrutura composta de espírito e alma, ou consciência e alma. Então, quando diz que o ser humano foi afastado de sua alma, segundo a tradição grega, estamos falando da nossa consciência, ou o nosso espírito. A alma ressentida pela desconexão crescente se retraiu cada vez mais e foi se afundando cada vez mais nas profundidades do mundo inferior. A alma sempre significou algo muito importante que foi perdido, servindo de inspiração muitos mitos que falam em seu resgate, como as lendas de Orfeu e Eurídice, de Eros e Psique. Então, essas lendas são uma grande história de amor, mas as pessoas mal interpretam, pensando que o herói estava buscando resgatar a sua amada, ou seu amado, descendo ao mundo inferior. Na realidade, o indivíduo nesse mito é o espírito que começa a dedicar-se a resgatar a sua alma, resgatar o contato com a sua essência mais profunda. Aristóteles afirmava que a alma incorpora o princípio vital de cada ser vivo. Eles proporcionam uma identidade única, algo que não pode ser explicado a partir da perspectiva da realidade material. O afastamento entre o ser humano e sua alma se reflete no nosso distanciamento da natureza. Então veja, o ser humano, ao longo da história, ele foi se desconectando da sua própria natureza e da natureza em geral. Vejam que hoje o homem tenta controlar a natureza, modificar a natureza, alterar a natureza, em vez de compreender a natureza e interagir com ela de uma forma integrativa, cooperativa. Na tradição cristã, para os cristãos, o ser humano é composto de 3 partes: o corpo, relacionado à dimensão física, a alma relacionada à dimensão emocional e o espírito relacionado ao espiritual. De acordo com essa tradição, a alma é o aspecto do ser humano que o define como indivíduo e o lança rumo a atividades que vão mais além do material. Graças à alma, o homem é capaz de instintos, sentimentos, emoções, pensamentos e decisões livres, assim como a de voltar-se sobre si mesmo.
Então, eu volto a chamar a atenção. Todas as definições, todas as explicações que determinada tradição oferece apresentam verdades parciais, mas verdades que representam uma peça desse quebra-cabeça da nossa busca. Então, aqui nós coletamos uma peça a mais e mais adiante nós vamos começar a juntar essas peças. Na tradição hebraica, para os hebreus, a alma é nefesh. E podemos traduzir essa palavra como vida, o princípio da vida, o alento da vida. O alento que foi soprado para animar Adão. Originalmente, na Bíblia hebraica, ela também significa tudo que respira. Dessa forma, pode-se dizer que todo ser vivo tem alma. Então, isso é real, isso é verdadeiro, mas o ser humano tem um diferencial muito grande, porque o ser humano é o único que tem uma experiência individual. Os outros seres da natureza, não importa o reino que pertença, a experiência não é tão individual, a experiência é grupal. Então, por exemplo, entre animais, a alma é coletiva e não individual. Então, por exemplo, uma ninhada de cachorrinhos, uma ninhada de gatinhos, a alma é coletiva para aquele pequeno grupo. No reino vegetal, todas as sementes de uma fruta podem gerar diversos seres. Cada ser gerado por essa fruta será regido por uma alma grupal que englobaria todas as sementes daquela fruta. Se mais de uma se tornar uma planta, então haverá uma experiência grupal de plantas acumulando compreensão e entendimento da vida nessa alma grupal também conhecida como mônada. Mas às vezes só uma semente vinga, então seria uma experiência individual. Mas no reino vegetal animal, a experiência da alma é uma experiência grupal chamada de mônada. O ser humano não, o ser humano é um indivíduo. Espiritualmente, o ser humano não participa de nenhum reino, embora cientificamente se diz que o ser humano faz parte do reino animal. Espiritualmente, o ser humano ele está mais além de qualquer reino. Então, voltando à tradição hebraica, numerologicamente, nós podemos analisar essa palavra, que é composta por 3 letras, essa palavra nefesh, e traduzi-la nos seguintes números: 300 mais 80 mais 50, que soma 430. A síntese numérica é 7. E 7 significa perfeição ou vitória. Muito bem. Na tradição chinesa, a alma é yin e o espírito é yang. Ambos, quando unidos, perfazem a unidade primordial denominada Tao. Tendo em vista isso, nós não estaremos equivocados em afirmar que esse binário espiritual e alma, que são respectivamente os princípios masculino e feminino, positivo e negativo, do Criador, são elementos que nos fazem a sua imagem e semelhança.
Muitas culturas e tradições, os livros sagrados, afirmam que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus ou dos deuses. Portanto, cada um de nós, em sua essência, é um tal, pois levamos em nossa estrutura energética uma perfeita combinação de yin e yang. Assim se reafirma o aforisma de Hermes Trismegisto, que é utilizado como talvez a chave para compreender a alquimia. E esse aforisma é como é em cima, é embaixo, e como é embaixo, é em cima. Somos o tal no microcosmo que reflete o tal que é Deus no macrocosmos. A tradição egípcia traz uma explicação extremamente complexa do que é a alma. Tão complexa que talvez futuramente a gente vai se dedicar um capítulo inteiro da nossa série só sobre isso. Mas aqui eu só vou sintetizar que para eles a alma é um conceito que envolve diversas camadas, diversos elementos. Mas desses diversos elementos, um deles chamado Ib, que é o coração, é a parte mais importante da alma. Daí a representação mencionada no Livro dos Mortos sobre a cerimônia de pesagem do coração no Salão das Duas Verdades, simbolizando a avaliação da alma do falecido. Então, se vocês olharem nessa ilustração, aqui no centro tem uma balança. Então, Anubis está realizando a pesagem, aqui está o indivíduo. Nesse prato da balança está o coração do indivíduo e nesse outro prato está uma pena. Então, essa pesagem do coração garantiria ao indivíduo a sua existência na eternidade somente se o seu coração fosse tão leve no final da vida quanto o peso de uma pena. Para os egípcios, a alma era composta de 9 partes. Assim como a criação, para os egípcios, era regida pela Enéada, a congregação dos 9 principais deuses do panteão. Reafirmando mais uma vez o aforisma, como é em cima é embaixo, e como é embaixo, assim também é em cima, onde o macrocosmos se espelha na alma humana. As 9 expressões que compõem a alma, segundo a visão egípcia, são as seguintes. A primeira é o Kat, que é a forma física. A segunda é o Ka, a imagem, às vezes reconhecida como duplo etérico. A terceira, a Ba, é uma parte da alma que pode assumir a forma que deseja. Então, é por isso que muitas pessoas, quando meditando sobre um ente querido que já se foi, na meditação apareceu uma ave ou uma folha caindo ou uma semente. Então, eles interpretavam que era essa parte da alma da pessoa que tentava se comunicar assumindo uma forma que representasse uma mensagem. Outra parte da alma é o Ak, que é o resultado da união do Ba e do Ka. E é uma parte que é considerada imortal. Depois nós temos Sahu, que é o espírito propriamente dito, então o espírito também conhecido como a consciência. Temos também Sekem, essa é a forma vital do indivíduo, é o seu Chi ou Ki. Nós temos o Ib. O Ib é o coração, que é a fonte potencial
da expressão do livre-arbítrio. Então, o coração é que decide o caminho a tomar, o caminho do bem ou do mal. Temos ainda o Rem, significando o nome verdadeiro. Então, para os egípcios, o nome tornava cada ser único. E o verdadeiro nome da pessoa era dado no nascimento pelo sacerdote. E quando essa pessoa atingiu a idade adulta, o sacerdote dizia para ela qual era o seu nome. E ninguém mais sabia o verdadeiro nome. Então, o sacerdote, ele transmitia o nome do espírito. Não esse nome convencional, que era como que um apelido, mas esse nome, o verdadeiro nome, era uma palavra de poder. E, finalmente, nós temos o Shut, que é a sombra do indivíduo. Então, só imagine o seguinte, num país como o Egito, uma região onde tem muito sol, a iluminação solar é muito grande o ano inteiro, a sombra era um elemento muito importante. Mas isso, como falei, isso é assunto para um outro vídeo. Aqui eu só estou dando uma visão geral do que representava a alma para o egípcio, que era a soma de todas essas 9 partes. Na psicologia, e aqui chega a ser hilário, que hoje nós temos uma ciência denominada psicologia, e essa palavra deriva de psique, a palavra grega para alma, então é o estudo da alma, e muito poucos profissionais dessa área chegam a acreditar verdadeiramente na alma. Mas a palavra psicologia é formada pela palavra psique, palavra que significa alma, e logos, que significa a ciência da alma. A palavra alma, de acordo com esta ciência, refere-se a algo que a experiência exterior não pode alcançar, salvo as suas manifestações, como é considerada pela metafísica clássica, pois os teólogos sempre consideraram a alma um ser espiritual fora do corpo e que sobrevive à morte deste. Ela é a sede dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, permanecendo imutável apesar de todos os estados pelos quais ela passa. A psicologia moderna não estuda a alma sob esse aspecto, embora não tome uma posição decidida quanto ao problema do espiritual e do material, ou seja, não é nem materialista nem espiritualista. Ela restringe o objeto de sua pesquisa a observações, análises, nos quais procura descobrir a legalidade dos chamados fenômenos psíquicos. Então vejam que o dia que a psicologia despertar para uma certeza maior da existência da alma, eu acredito que ela dará um salto muito grande no aprofundamento desse tema. Mas, por enquanto, é o que nós temos. Na psicologia de Jung, é apresentado a seguinte perspectiva: ânima e ânimos são aspectos inconscientes de um indivíduo, opostos à persona, ou aspecto consciente da personalidade. O inconsciente do homem encontra expressão como uma personalidade interior feminina, a ânima. E o inconsciente da mulher, esse aspecto é expresso como a personalidade interna masculina, o ânimos. O que a psicologia analítica chama de persona, a ciência espiritual define como consciência. Este conceito de ânimo e ânimos ajuda a compreensão da força motora dos relacionamentos afetivos, para além da intervenção da química
interior ativada pela necessidade de preservação da espécie. Não que essa ideia seja equivocada, é apenas incompleta. Então, vejam que aqui nós temos um ponto interessante, quer dizer, a busca do ser humano para encontrar a sua outra parte é o reflexo da busca inconsciente para encontrar a própria alma. E vejam que, quando uma pessoa está realmente enamorada de outra, ela só vê o aspecto positivo, o aspecto harmônico da outra pessoa. E é nesse momento de namoramento que uma pessoa consegue ver a própria alma refletida nos olhos da pessoa amada. Então, a pessoa, na realidade, naquele início de relacionamento, ao enamoramento, por um tempo fugaz, a pessoa consegue ver nos olhos da outra pessoa o reflexo da própria alma. Então, isso faz pensar que a pessoa está procurando a alma gêmea numa outra pessoa, mas na realidade ela só está encontrando o reflexo daquilo que busca dentro, que deveria buscar dentro de si mesmo, que é a própria alma. As diversas definições que aparecem em diversas culturas e tradições, como já falei, apresentam verdades parciais para desvendarmos o enigma da alma. Desvelar este mistério é crucial para a nossa jornada. E isso, às vezes, gera uma sensação de vazio interno, de estar faltando alguma coisa. E essa sensação, principalmente para as pessoas mais sensíveis, só não é devastadora porque o ser humano criou uma solução paliativa. Essa solução paliativa se chama alma cristalina. A alma cristalina é uma coisa que é muito, muito interessante. A capacidade do nosso corpo de coletar e armazenar as vibrações de todas as ações positivas, todas as ações harmônicas, todas aquelas ações altruístas que realizamos não somente ao longo dessa vida, mas ao longo de muitas vidas. Então, vejam que isso é muito legal, muito interessante, porque as coisas harmônicas se juntam facilmente. E esse juntar-se cria a alma cristalina, que é como se fosse um campo energético que nos rodeia. Podemos até associar a nossa aura. Então, uma pessoa que tem já uma grande jornada no caminho do bem, no caminho da compaixão, no caminho do altruísmo, essas pessoas têm esse campo energético muito amplo e pode ser sentido de longe. Vou dar só um exemplo para vocês. Mohandas Gandhi recebeu o cognome de Mahatma. Em sânscrito, Maha significa grande, Atman significa alma. Então, ele recebeu esse apelido de Mahatma justamente porque as pessoas conseguiam perceber esse campo energético. E ele era, então, chamado a grande alma. Isso, de fato, é verdadeiro. Há vários fatos confirmam que, ao longo da sua vida,
Os lugares onde Gandhi estava, ele envolvia toda a região com a sua alma. E com isso, nas regiões, nas cidades onde Gandhi estava, se reduzia drasticamente o índice de criminalidade, simplesmente porque aquela região estava envolta nessa alma cristalina de Gandhi. E o curioso é que as nossas ações negativas, as nossas ações egoístas, não têm esse poder. Por quê? Porque elas são motivadas por, vamos chamar assim, por elementos que tentam nos controlar. Então, tipo, a nossa raiva, se a gente é muito raivoso, produz uma energia. A nossa inveja também produz uma energia, mas essas duas energias negativas não se somam porque cada uma delas tenta nos controlar completamente. Então, a inveja e a raiva não vão se unir e se unir as energias, porque elas estão competindo para controlar a nossa existência. Já os aspectos positivos se somam, por isso que mesmo que a pessoa não produza a grande quantidade dessa energia, ela sempre vai estar somada, enquanto as nossas deficiências nunca se somam. Isso é uma boa notícia para todos nós. Então, gente, por outro lado, é um estímulo para que nós estejamos atentos com as nossas ações, porque a gente estará somando a cada boa ação, a cada ação compassiva, mais uma energia formando esse campo que nos envolve, chamando a alma cristalina. E essa alma cristalina nos apoia e nos sustenta até o momento que a gente consiga conscientemente contactar com a nossa própria alma. E esse é o nosso objetivo. Bom, gente, eu agradeço vocês por acompanhar essa nossa conversa até aqui. Num próximo capítulo, nós vamos mais adiante nesse trabalho de compreender e desvelar o que é realmente a nossa alma e a importância de dedicarmos a nossa vida nessa busca. Até lá, muito obrigado e nos vemos. Tchau.